Olá, olá, tudo bem? Estou ao vivo então. Vamos habilitar os comentários. É a primeira vez agora que eu estou fazendo isso. Então vamos lá então. Me pediram para fazer uma live sobre... Deixa eu ver aqui agora o áudio. Melhorou o áudio? Podem deixar nos comentários aí. É a primeira vez que eu estou usando uma página chamada InstaFeed, né? Então, estou aprendendo ainda. Então, é a primeira live disso aí nesse sentido. Então, vamos lá. Mandaram-me uma mensagem agora pedindo sobre a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e qual era o tipo de espectro político ao qual ele pertence. É uma coisa bem interessante, assim. Mas antes vamos falar das repercussões acerca do julgamento de hoje do TSE, né, a partir do qual Bolsonaro está proibido de disputar cargos públicos. Em 2026 até 2030, mais ou menos, nós estaremos livres dessa ameaça, né? Porque eu vou falar também porque que o Bolsonaro ele se comporta como um fascista. Então, eu fiz uma pesquisa rápida nos principais jornais do mundo e eles destacaram que a derrota de Bolsonaro, tanto no espectro eleitoral quanto na sua ineligibilidade, são uma derrota considerável para a extrema-direita. Então, a maioria dos veículos de comunicação pontuou o quê? Pontuou que Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, né? Que é um candidato que preza um espectro totalmente contrário ao que é a extrema-esquerda, né? Então, o Bolsonaro, ele foi destacado pelo The New York Times, que descreveu esse processo de inelegibilidade dele como um golpe significativo no movimento da extrema-direita do Brasil. O Le Monde Diplomatique fala também que houve uma batalha de sucessão dentro da direita e da extrema-direita brasileira. E o Washington Post chama Bolsonaro de o Trump dos trópicos, né? Porque o discurso de ambos os candidatos ele é bem pautado no que Aristóteles fala, que é o despertar das paixões, o pathos em grego, né? Daí então que nós temos diversas palavras como paixão e também patologia, né? Porque os discursos eles podem ser feitos, segundo, né, esse filósofo grego, de três formas possíveis, né? Uma é pelo encadeamento lógico das suas ideias, que é, digamos, o mais complicado. O outro é a partir da vida ética de quem fala o discurso. E o último, que é o mais perigoso deles, que é aqueles discursos inflamados que eles despertam paixões meio que irracionais nas pessoas, que é o caso do Bolsonaro e também do Trump, né? Eu estou lendo aqui assim, tem um italiano. Tem um jornal italiano que ele destaca uma das falas de um dos relatores lá no TSE que, né, caçaram o Bolsonaro em termos políticos, né? Que diz que o Bolsonaro inelegível por 8 anos é uma bênção à democracia, pois o ex-presidente ele era uma ameaça constante ao nosso regime democrático. Então, uma coisa que me pediram assim, como que a gente pode definir o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né? Nós já sabemos que ele é extremamente conservador e até com falas muitas vezes abjetas, ou seja, falas que dão nojo mesmo, né?
Então, quão à direita no espectro político Bolsonaro está? Vamos pensar em coisas que ele são muito caras, como por exemplo, Bolsonaro ele comemora o golpe militar, né? E ele não chama golpe, ele chama de revolução. Temos aí já um erro conceitual, porque revolução ela praticamente implode uma base social, uma base econômica também. Então não houve revolução em 1964, mas sim de fato um golpe. Então vamos continuar com a opinião de acadêmicos de verdade, não com um presidente fanfarrão. Ele faz, então, ele meio que comemorou aqueles atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, é vandalismo, não é terrorismo, né? Eu posso fazer uma outra live depois falando da diferença entre ambos os conceitos. E também Bolsonaro várias vezes reiterou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, né? Mas agora, falar que Bolsonaro é um candidato de extrema direita já não é também correto. Ele é de uma direita radical, ele é direita radical, sim. Só que as instituições democráticas do Brasil conseguiram, de certa forma, frear esse ímpeto, digamos, lamentável dele de cerceamento das garantias constitucionais para todos os cidadãos brasileiros, inclusive os que pertencem às minorias. Né? Então, o Bolsonaro, assim, ele é uma figura que ele em si, ele é de extrema direita. Ele prega todo aquele conservadorismo mais tacanho, aquele conservadorismo mais tosco, né? Só que o governo dele foi um governo de direita, uma direita radical, uma direita populista, né? Ele não é de extrema direita, né? O governo dele, não a pessoa, ele em si, que é um ser abjeto. Né, porque ele faz apologia, né, como eu falei, a um dos piores momentos da história nacional, e ele não aceita as regras do jogo da democracia. Então eu vi um dos meus amigos seguidores de Instagram falando que o Bolsonaro apenas questionou o sistema democrático brasileiro. Não, ele não questionou. Ele incentivou. Ele foi extremamente irresponsável. Por quê? Porque ele criou uma horda de pessoas que aceitam um dogma de um cristianismo falacioso, de um cristianismo armamentista, por mais paradoxal que isso seja. Então, Bolsonaro ele não questionou, ele incitou atos de violência, ele incitou. Então, a gente tem que ver que a decisão do TSE foi uma decisão em prol do regime democrático brasileiro, né? E também serve de lição para os outros espectros da direita nacional, né? Tem uma agência de inteligência lá na Alemanha chamada BFV, que ela define o termo direita radical como uma corrente que não necessariamente viola os princípios da ordem básica liberal democrática, né? No Brasil, isso foi possível graças à nossa Constituição de 1988, que nas nossas garantias ela é bastante robusta, né? Ela não promove nenhum tipo de lacuna nesse sentido. Mas se inimigos direitistas da democracia rejeitam essa ordem básica liberal e busca estabelecer um sistema estatal autoritário ou mesmo totalitário por meio da violência, então eles devem ser classificados como extremistas de direita. Então, assim, naquelas manifestações bolsonaristas, né, SOS Forças Armadas, isso aí chega a ser um contrassenso, né? Porque é mais ou menos uma frase de brincadeira que muitos memes exploraram, que as pessoas elas pregam o direito de não terem direitos, por mais paradoxal novamente que isso seja, que é o tipo de manifestante bolsonarista. Eles não se atêm a uma ordem lógica do jogo, né, do jogo dialético.
eles pregam o quê? Eles pregam um mundo em preto e branco. Eles não condicionam a existência das outras paletas de cores, né? Eles querem um mundo preto e branco, sendo que uma dessas cores vai ter que eliminar a outra. Então, o bolsonarismo aqui no Brasil ele pode ser definido como uma caricatura da extrema-direita, como eu falei, que a extrema-direita ela não visa assim, ela visa mesmo de fato o quê? É o fim da ordem democrática, mas só que os movimentos bolsonaristas eles não se articulam de uma forma lógica, eles se articulam num plano de delírio. É um plano de delírio coletivo. Há um livro do Freud chamado Psicologia das Massas, em que ele diz que esse delírio de massa é o quê? É quando as pessoas transferem, digamos, o seu eros, né, o seu objeto de desejo, para uma única figura, que essa figura se torna o quê? Se torna tudo aquilo que essas pessoas elas têm vontade de ser e de exercer. Né? E como elas transferem isso, elas estão livres de terem qualquer tipo de, digamos, censura acerca do comportamento delas. Né? Então, a psicologia também ela traz, né, elementos importantes para a análise desse espectro político. Né? Então, o que é especial no Bolsonaro é o quê? É que ele combina 100% do repertório dos extremistas. Né? Quando a gente compara o Bolsonaro com outros políticos assim, de destaque da direita, nenhum deles mostra o mesmo radicalismo em pautas consideradas sensíveis. Eles não são sempre racistas, homofóbicos, misóginos. Bolsonaro tem tudo isso. Então ele é um combo da tragédia. Então, portanto, ele é uma caricatura mesmo da extrema-direita. Né? Tem um autor chamado Federico Finchenstein, né? Ele é autor de um livro chamado, que eu tenho no Kindle, Uma Breve História das Mentiras Fascistas, em que ele fala assim, que o Bolsonaro ele é um político populista de extrema-direita, né? Quando nós falamos populistas é o quê? É aquela pessoa que fala para as massas de uma forma que, eu tinha falado antes, que desperte a paixão nelas. Que muitas vezes ele não se comporta de fato como um populista, mas como um fascista. Então esse cara ele vai além, né? Que o Bolsonaro ele alterna esse populismo quando ele faz aquelas brincadeiras toscas, aquelas brincadeiras do tiozão do pavê, assim, tive 4 filhos e na quinta eu dei uma fraquejada, veio uma mulher. Né, isso aí, aquelas brincadeiras toscas assim do tio machista tosco, né, do qual ninguém gosta, mas todo mundo apenas tolera. Né? Então, o fascismo bolsonarista ele quer destruir a democracia por dentro. Então, tem um paradoxo, né, do Popper que ele fala assim, que a democracia ela tem que ser intolerante com os intolerantes. Ela não pode ter uma tolerância com as pessoas que querem o seu próprio fim, as pessoas que querem a sua destruição. Né? É complicado isso aí. Né? Então a gente tem que pensar nesse sentido quando nós formos eleger candidatos, quando nós formos analisar discursos de candidatos, nós temos que pensar o quê? Se essas pessoas elas realmente elas estão preparadas para, em um eventual momento, elas serem deslocadas da sua posição, né? Porque o bom perdedor, isso faz parte do jogo democrático. Tranquilo, meus amores? Um beijo!